Desejo que esta congregação e todos saibam, eu não venho aqui para ser visto. Eu venho aqui não porque nós necessitamos de um ministro, porque eu penso que nosso pastor é um dos melhores que há no país. Isso é exatamente certo. Não é isso. Porém, eu venho porque eu sinto que Deus tem colocado em meu coração uma mensagem que ajudará este povo. Veja, algo que os ajudará. E juntos com nosso precioso pastor, nós dois, guiados pelo Espírito Santo, nós colocamos nosso tempo juntos e o conservamos para a salvação de cada alma que pudermos. E eu venho esta manhã porque eu senti que o Espírito Santo deu uma mensagem que ajudaria a igreja. E essa é a razão que eu estou aqui. Agora, no primeiro capítulo do livro de Atos, nós começamos a ler no primeiro versículo: Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando de que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas para que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se reuniram, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Vamos inclinar as nossas cabeças apenas um momento para a oração. Nosso Pai Celestial, nós estamos agora vindo na aproximação, no nome do Senhor Jesus, para oferecer diante de Ti, primeiro, nossa ação de graças pelo que Tu tens feito por nós e por acima de todas as coisas, por essa bendita segurança que repousa em nossos corações, de que nós somos salvos, salvos da morte, salvos do inferno, salvos de uma vida de pecado, salvos das coisas do mundo, e fomos chamados para a grande ceia do casamento do Filho de Deus. Como nós te amamos, Senhor, por isto. Mais do que vida para nós, é vida eterna. E nós estamos reunidos esta manhã, Senhor, para dar estas expressões em cânticos, ação de graças e na pregação da palavra, rompendo a palavra da vida para estes, Senhor, possivelmente aqui que não te conheçam. E é nosso desejo e nossa ambição e intenções que isso hoje seja a causa de muitos que não te conhecem virem e confessarem seus pecados e invocarem o nome do Senhor e terem os seus pecados redimidos pela confissão de seus pecados e sendo batizados para lavar os seus pecados.
E então, Pai, nós rogamos que Tu enchas a cada um com o Espírito Santo, pois este é o selo da promessa que Deus nos deu. Nós pediríamos que Tu lembres de todos que estão enfermos e aflitos e necessitados hoje. Pois verdadeiramente o mundo está em uma condição de necessidade. Tudo porque nós não nos voltamos a Ti para defesa nossa e refúgio nosso. Como nós podemos pensar esta manhã dos tempos na Bíblia, quando as pessoas estavam em tribulação e angústia, como que eles chamavam os profetas, e muitos grandes homens naqueles dias pensavam que aqueles profetas eram neuróticos e pessoas nervosas. E o que eles talvez tenham sido, todavia eles tinham a palavra do Senhor. Deus, hoje, como precisamos recorrer à palavra de Deus. Eles nos disseram do fim do tempo e o que seria. E deixa-nos, como verdadeiros cristãos, olhar para seus testemunhos e, Pai, então dar testemunho ao mundo. Concede isto, Senhor. Cura os enfermos que estão em nosso meio esta manhã, pois nós compreendemos, Senhor, que um corpo cansado, fatigado, enfermo, se arrastando por aí, não pode desfrutar as bênçãos de Deus como eles poderiam se estivessem bem. E nós compreendemos como cristãos que nós vivemos tão abaixo de nossos privilégios, que Tu não desejas que nós sejamos assim, cansados e fadigados e desgastados e nos enfraquecendo. Tu desejas que nós sejamos cheios do Espírito de Deus. Concede isso para nós, Senhor, enquanto nós esperamos mais adiante pela Tua mensagem. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Agora, se você virar novamente na palavra em São João 3, eu desejaria ler alguns versículos de São João, capítulo 3, começando com o versículo 31, por volta de 3 versículos disto, para obter um pequeno contexto do que eu desejo dizer. Isto é Jesus falando, São João 3, 31. E ouça com cuidado a sua palavra. He that cometh from above is above all. He that is of the earth is Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. And what he has seen and heard, e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Eu desejo ler esse versículo 33 novamente, para colocar ênfase nesse versículo 33. He that has received his testimony has set to his seal. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro.